Hoje nós, na verdade, eu me confundi, nós estamos no capítulo 4, né, do livro do Charles Slater, Justificação e Regeneração, e hoje nós vamos começar a falar sobre regeneração, certo? Até aqui nós falamos sobre o conceito de justificação, como ela se dá, e nós vamos relembrar esses conceitos agora. Mas hoje nós começamos uma sequência de conversas tratando sobre a regeneração. Nós vamos ver a diferença desses dois conceitos, certo? O conceito de regeneração e o conceito de justificação, ok? Então vamos lá. Então, irmãos, só para a gente relembrar um conceito de João Calvino, grande reformador de Genebra, né, o exegeta da Reforma, Calvino ele entendia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Então imagine aí o coração, não é? E quando eu digo coração, eu não estou falando do músculo cardíaco, né? Mas do íntimo do homem, não é? Do mais profundo do homem. Lugar esse que só o Senhor conhece, não é? Porque só o Senhor sonda a mente e coração. O íntimo do homem, ele está maculado pelo pecado, certo? Então o nosso coração produz um incontável número de ídolos. E o que é um ídolo? O ídolo não é apenas uma imagem ou uma escultura, nada disso, né? O ídolo é muito mais do que isso, né? O ídolo é tudo aquilo que se coloca entre mim e Deus, certo? Entre mim e Deus. Mim, porque depois de preposição só usa os pronomes oblíquos, tá? Ou seja, ele é uma barreira, né, que me impede de me relacionar livremente com Deus. Então ele pode ser qualquer atitude, né, lícita ou ilícita que impeça a minha relação com Deus, certo? Então para algumas pessoas o ídolo delas é o seu trabalho, né? Então, em nome do trabalho, ele sacrifica todas as coisas. Ele sacrifica tempo com família, ele sacrifica os dias de culto, né? Tudo isso. E o maior problema, irmãos, é que os ídolos advindos das coisas ilícitas, como beber demais, o alcoolismo, o uso das drogas, né? Quando você utiliza coisas ilícitas como seus ídolos, elas são mais facilmente perceptíveis, porque a sociedade condena tal utilização. Então a sociedade condena o uso indiscriminado de drogas, o uso indiscriminado de álcool, né? O uso indiscriminado de comida, por exemplo, né? Então, isso é mais facilmente detectável. O grande problema acontece com aquilo que é lícito. Aquilo que é lícito. E Paulo vai dizer uma coisa interessantíssima para a gente, não é? Que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Né? Ou seja, as coisas lícitas que de alguma maneira me aprisionam, impedem a minha vida cristã, elas se tornam inconvenientes para nós. Ou seja, aquelas atitudes que as pessoas, ou até a sociedade, ou a nossa cultura, aprovam, mas de alguma maneira elas impedem a minha relação com Deus, ela se torna ilícita para mim. Então, se eu entendo que a salvação da minha vida vem do meu trabalho, não é? Ou se a relação com pessoas e até familiares me impede de entender a grandiosidade de Deus,
Então essas coisas, essas pessoas, esses lugares se tornaram ídolos para a minha vida. Não é? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adequar a minha relação com Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que usar como diz lá o Jay Adams, né, da teologia da amputação. E o que é a teologia da amputação? É aquilo que Jesus diz lá no Evangelho, né? Se o teu olho te leva a pecar, arranca, ou é melhor você ir com o olho só para o céu do que ir com os dois olhos para o inferno, coisa semelhante, né? Então, irmãos, a gente entende que Jesus não está falando ali de automutilação. Não é isso. Entender a automutilação naquele texto é não entender o texto, é não ter lido aquele texto no seu contexto. O que Jesus está dizendo é que algumas coisas que me levam ao pecado devem ser eliminadas da minha vida. Eu vou dar um exemplo, né? Esse exemplo não é meu, esse exemplo é do Jay Adams, que é um conselheiro bíblico, né, muito importante hoje no mundo. Ele fala que um dia ele foi aconselhar um rapaz, não é? E esse rapaz, ele chegou para ele e falou: olha, pastor, eu tenho um problema. O meu problema é o adultério. Né? Eu venho adulterando há algum tempo. Né? E eu quero me livrar, mas não consigo. Ele falou assim: olha, então o negócio é o seguinte. Como é a relação de adultério? Onde vocês se encontram? Ele falou assim: olha, eu me encontro na casa da minha amante. E aí ele falou assim: então você tem a chave da casa dela agora aqui? Ele falou: tenho, pastor. Está aqui. A chave da casa dela está aqui. Ele falou: então me dá a chave dela. Como é que o senhor vai fazer? Me dá a chave dela aqui. Pegou um envelope de papel, né, daquela época que a gente usava carta. Ele falou assim: escreve o endereço dela nesse envelope. Ele escreveu o endereço da amante no envelope, tal, tudo. Ele colocou a chave, lacrou o envelope, colocou o remetente e falou: agora eu mesmo vou colocar no correio. Pronto. Você não tem mais a chave dela. Você não vai mais se encontrar com ela. Como vocês se conheceram? Ela trabalha perto do meu serviço. O caminho que eu faço no meu serviço passa na frente do trabalho dela. Nós nos conhecemos. A partir de agora você vai mudar o trajeto. Né? Isso é teologia da amputação, irmãos. Né? Há duas maneiras de lidar com o pecado. Duas maneiras. A maneira que as pessoas elegeram, né? Especialmente algumas igrejas por aí, que é culpar, todo pecado é culpa do diabo. Então você adultera, a culpa é do diabo, né, que está na sua vida mandando se adulterar. E assim todos os outros pecados, né, todos eles são culpa do diabo. É um espírito que tomou conta da sua vida e faz você tomar atitudes que são inconvenientes. Então o que essas igrejas fazem? Vamos exorcizar. Então vamos fazer um culto de cura e libertação. E vamos expulsar esses demônios aí, vamos decretar a sua libertação, vamos fazer uma quebra das maldições hereditárias, né? Porque afinal de contas, se você observar a sua vida, você vai ter outros parentes que estavam na mesma situação, pai, avô, bisavô. Então é esse espírito que vem hereditariamente consumindo a sua família. Tem muita gente que acredita nesse tipo de coisa. Né? Só que qual é o problema dessa teologia? Ela não exige nada de mim. Tudo é culpa do diabo. E você dá uma força ao diabo que a própria Bíblia não dá. Você dá um poder ao diabo que nem Deus deu. Né? Porque quando o diabo quis tentar Jó, ele precisou pedir permissão para Deus. E Deus colocou restrições. Olha, você pode tocar em tudo que ele tem, menos a vida dele. Não é? Então, essa é uma maneira de lidar com o pecado. A outra maneira de lidar com o pecado é a maneira bíblica. É essa que eu acabei de mostrar para os irmãos. Então, o pecado é o mau uso da minha livre agência.
É o mau uso da liberdade que me cabe. Ele é o mau uso, né? Ele é usar de forma indiscriminada e de forma cruel os dons que o Senhor me deu. Então, como que eu vou lidar com o pecado? Eu vou encontrar a fonte dele e vou eliminá-lo na fonte. Tudo que me levar a pecar, eu vou me distanciar. Se eu tenho um amigo do trabalho que me convida para ocasiões que me levam ao pecado, eu vou me distanciar desses amigos. Eu vou evitar conversas que me levem a pensar no pecado. Eu vou me aproximar de pessoas que vão me edificar, que vão falar coisas que vão me levar a uma vida de maior intimidade com Deus. Não o contrário. Então essa é a relação que nós temos com o pecado. Eu me lembro de um aconselhamento, né, pessoa, isso há alguns anos, a pessoa me procurou querendo mudar de vida. Olha, pastor, eu preciso mudar de vida. Não é? E eu cheguei para essa pessoa e disse, olha, você quer mudar de vida. Ok, ele queria que eu fizesse uma oração por ele, ele queria que eu fizesse uma oração forte por ele, para que ele mudasse de vida. Eu falei assim, nós vamos fazer uma oração sim, porque você precisa da graça de Deus, ninguém pode mudar de vida sem a graça. Mas você vai ter que ter também uma participação nisso. Aí entra também a sua livre agência, a sua liberdade humana. E aí eu falei assim, olha, você quer mudar de vida? Pega no seu WhatsApp, quais são os contatos que te levam para o mau caminho, que se distanciam de Deus? Elimina esses contatos. Se for necessário, muda de chip e coloca só as pessoas que te levam para uma vida cristã, ou aquelas que inevitavelmente você tem que conservar o contato por motivo de trabalho ou por motivo de familiar, não é? Mas você vai ter restrições ao ouvir essas pessoas. Você vai entrar no seu Facebook e você vai excluir todo mundo que posta coisas que te levam a uma vida pecaminosa. Você vai excluir contatos de pessoas que te enviam vídeos perniciosos. É assim que começa. Falei, você vai fazer isso, não é? Falei, semana que vem você volta para conversar comigo, a gente vai continuar orando, a gente vai ver os resultados dessa semana. Isso já faz aí acho que uns 5 anos. A pessoa nunca mais voltou, não é? Por quê? Porque ele queria lidar com o pecado. O pecado é culpa do diabo, eu sou uma vítima, eu sou inocente, eu sou um coitadinho que está sendo afetado pelo pecado. E não o contrário. Não o contrário. Olha, eu sou um pecador, miserável. Eu preciso da graça, eu preciso buscar o Senhor para que Ele me leve a uma vida de maior santidade. Então o coração do homem, ele vai sempre fabricar ídolos que caibam nas mais diferentes fases da nossa vida. Não é? Das mais diferentes fases da nossa vida. E se eu tirar um ídolo e não colocar o Senhor no lugar, se o Senhor não for o centro da minha vida, o meu coração vai fabricar um outro ídolo que se adeque à minha nova perspectiva. Certo? Então, esse é o problema. O grande problema é que os ídolos, eles são incapazes de nos satisfazer. Porque os ídolos são criações humanas. E no coração do homem, eu cito uma frase do meu grande professor, reverendo Hermstein, no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Não é? Então, se você preencher esse vazio com ídolo, parece que foi preenchido, parece que está tudo bem. Mas logo você observará que as coisas não são bem assim. Um livro que você pode ler para entender isso é Eclesiastes. Eclesiastes, você vê a busca ali do pregador, não é? Por preencher a sua vida com determinadas coisas. Então ele tentou preencher esse vazio com o trabalho, com mulheres,
com bebida. Mas qual foi a conclusão do autor de Eclesiastes? Foi que tudo aquilo era como correr atrás do vento. Era uma vaidade, era algo vazio, algo sem sentido, certo? Então, é essa realidade que nos acomete quando nós preenchemos o nosso vazio, a nossa vida, com outras coisas. Essa é a realidade daquele cujo centro da sua existência não é o Senhor. Por quê? Porque o pecado é o maior e o único problema do homem. Certo? Então nós temos que lidar com essa realidade. Nós somos pecadores e precisamos lidar com o pecado. Esse pecado, como nós já dissemos, ele existe de duas maneiras. De forma interna, ou seja, nós temos um coração mau. Nós somos pecadores e por isso nós pecamos. E de forma externa, ou seja, as atitudes que eu faço que são negativas diante da lei do Senhor. Ou seja, eu pratico atitudes que não condizem com as atitudes daqueles que buscam o Senhor. Então o pecado tem essas duas realidades, ele é interno e é externo, certo? Mas eu tenho que partir da perspectiva de que eu sou um pecador. O pecado, ele tanto contamina quanto condena. Essas são as duas realidades com as quais nós convivemos. Ou seja, o pecado ele contamina, ele afeta diversas áreas, não é? Algumas de forma mais precisa, de forma mais contundente, outras de forma mais tácita. Por quê? Porque nós somos radicalmente pecadores, não é? Nós somos totalmente depravados. Essa é a realidade. Esse é um dos pontos, o primeiro ponto do calvinismo. O homem ele é totalmente depravado, ou seja, o pecado afeta todas as áreas do homem. Por quê? Porque a nossa fonte, o nosso coração está corrompido. E aquilo que eu cometo, os pecados que eu cometo, eles também me condenam, porque eles são atitudes que são reprovadas por Deus, certo? Esse pecado, ele tem um poder tal, não é? Que ele existe como um rei ao pecador, não é? O pecador, ele serve ao seu pecado. Ele usa tudo aquilo que ele tem, seus recursos financeiros, os seus dons, as suas habilidades, os membros de seu corpo, a sua força para satisfazer o pecado. Não é? Porque ele é escravo do pecado. Ele não consegue se livrar do pecado. Só que quanto mais ele serve ao pecado, mais punição ele adquire para a sua vida. É aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Não é? Então o homem, ele vive numa realidade de impotência. Ele não tem esperança. Enquanto ele próprio, ele não pode fazer nada para se livrar dessa realidade. Aí você pode falar assim, mas puxa, pastor, o senhor acabou de falar para mim que nós usamos a nossa livre agência para nos livrarmos do pecado, é a teologia da amputação. Como fica isso agora? É uma contradição da aula? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O problema é o seguinte: quem lhe fez entender que você é um pecador? Eu vou dar uma ilustração para você que talvez vai ajudar você a pensar nisso. Essa ilustração não é minha, é do reverendo Zé Carlos Piacente, meu tutor. Eu ouvi dele. Um dos meus tutores. Como você poderia explicar a um peixe que ele está molhado?
não é? A realidade do peixe é estar molhado. O peixe seco está morto, não é? Talvez não em todas as espécies, talvez o Marcelo possa nos explicar melhor aí, não é? Se há alguma espécie que sobreviva mais fora da água, né? Talvez o bagre africano, né? Mas a realidade é que um peixe seco, ele está morto. O peixe, ele vive na água, ele já se habituou, aquele é o habitat dele, certo? Nunca diga habitat natural. Isso é uma redundância. É um pleonasmo vicioso. A realidade do homem, sem Deus, sem a graça, é viver no pecado. É assumir o pecado como algo natural, como algo próprio da sua natureza, como pleno exercício de sua natureza. De tal maneira que muitas pessoas vão identificar a liberdade, a felicidade, com o próprio exercício do pecado. Então muitas pessoas vão falar assim, olha, eu sou livre porque eu posso fazer tudo isso que eu estou fazendo. Não é? Olha, vamos pegar ainda o exemplo do adultério. Você tem um amigo que está adulterando. Aí você chega para ele e fala assim, rapaz, eu conheço tua família, eu conheço tua esposa, eu conheço os teus filhos, rapaz, eu convivo com a tua família. Você tem uma esposa maravilhosa, você tem filhos que te amam, você tira o tempo com a sua família para passar noites e finais de semana com uma mulher que convive com você sabendo que você é casado. O que você acha que esse amigo lhe diria? Olha, você não tem nada a ver com isso. Certo? Agora, se esse amigo não for desse tipo, então ele fala o seguinte, olha, mas eu preciso disso, eu não sou feliz. Eu sei que a minha esposa é maravilhosa, eu a amo, mas eu preciso disso. Eu sou feliz assim, não é? Olha, é assim que eu me sinto vivo. Olha, eu estava morto no meu casamento, agora, olha, eu me sinto vivo, eu me sinto até mais jovem, não é? Ou seja, para você poder amputar o pecado, você precisa reconhecer o pecado. E quem me leva a reconhecer o pecado? A graça de Deus. Se você for lá a João 16, versículo 8, você verá que é o Espírito Santo que me faz, que me convence do meu pecado. Ou seja, eu só entendo que eu sou pecador através do Espírito Santo. E aí, utilizando novamente a metáfora do peixe, quando eu entendo que eu estou imerso no pecado, que aquilo não agrada a Deus, eu saio dessa realidade. E isso é o que nós chamamos de conversão. Eu saio dessa realidade, eu mudo de vida, certo? Só que peixe seco é peixe morto. E você, saindo dos pecados, você também morre para este mundo. Você também morre para a realidade deste mundo. Não é? Por isso a conversão é uma morte para as coisas deste mundo. Então você é impotente para lidar com o seu pecado. Quem vai lidar com o seu pecado por você? É Jesus. É Jesus. Primeiro lugar, porque Jesus, ele é o único que pode saldar a dívida do seu pecado para com Deus. Você, ao cometer um pecado, você adquiriu uma dívida com Deus, certo? Com Deus. E esse pecado, ele tem uma dívida eterna, não é? Lembra daquele exemplo que eu dei nas aulas anteriores? Esse exemplo é do John Piper, né? Quanto maior for a pessoa que você ofende, maior é o seu crime. É aquela história. Lembra daquela vez que um jornalista jogou um sapato no presidente americano? Se eu não me engano, era o George W. Bush, o Bush filho.
né? Aí ele foi preso, foi, né, tal. Agora, você jogar um sapato no seu irmão, né? O máximo que vai acontecer é uma briga ali com a sua mãe e tal. Se bem que jogar sapato irmão não é uma coisa legal, né? Mas quanto maior for a dignidade de alguém, a posição de alguém, maior é o crime que você cometeu, certo? Então, entenda que todo pecado que nós cometemos é um crime contra um Deus santo. Então, quem pode oferecer um sacrifício tal, quem pode pagar essa dívida que nós não podemos pagar? Jesus. E onde ele pagou essa dívida? Na cruz. E isso é o que nós chamamos de justificação. Justificação. E hoje nós vamos também ver que Jesus procede à nossa regeneração. Certo? A regeneração, a palavra regenerar, né, ela vem de regerar, certo? Ou seja, gerar de novo. E aí a ilustração que eu trago pra gente, irmãos, é a ilustração de Nicodemos, né? Os irmãos se lembram, né, de Nicodemos lá em João 3, quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus e ele vai demonstrar o seguinte: olha, nós reconhecemos, não é, que ninguém pode fazer os sinais que você opera, que o Senhor opera, se não veio do Pai. Não é? Vamos ver esse texto, lá em João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Lembra que os fariseus, irmãos, né? Você tem 4 seitas no judaísmo. Seita no judaísmo não tem nada a ver com o que nós entendemos por seita, tá certo? Quando eu falo de seita judaica, são diferenças entre os judeus. Todos são judeus, mas tem formas diferentes de viver o judaísmo. Tá? Você tinha, então, os saduceus, que eram aqueles judeus que cuidavam do culto, do templo, não é? Na sua grande eles eram todos levitas, não é? Você tinha os fariseus, a palavra fariseu significa separado. Eles surgiram após o exílio babilônico e os fariseus entendiam o seguinte, que o exílio era decorrente do pecado do povo. Então eles precisavam cumprir a lei de uma maneira tal para evitar que novamente eles caíssem nos problemas do exílio, não é? Na ira de Deus. Então os fariseus, não é? Que é o judaísmo como um todo, ele acabava criando adendos na própria palavra de Deus. Então você tinha 2 maneiras de lidar com a palavra, não é? Com a lei de Deus. O Hagadá e o Halaká. Então, o Halaká, você criava histórias, não é? Que mostravam pessoas que não haviam cumprido a lei e mesmo assim, por causa disso, haviam recebido uma punição. É a mesma coisa que as parábolas, né? Jesus, o judeu, o homem oriental, né? A didática oriental, ela parte muito de histórias, né? Que é uma forma de contextualizar o ensino, né? Então, os amigos que estão aqui nos ouvindo, como Augusto, né, que está aí com a gente, o seu Dimas, tal, pode nos mostrar isso. Essa é uma maneira, não é, que todos nós professores devemos utilizar. É contextualizar o que você ensina, colocar aquilo que você ensina na vida das pessoas, né? Porque senão o conhecimento fica muito abstrato, e quanto mais abstrato um conceito, mais difícil de ser assimilado. Então o bom professor, ele vai partir, né, da realidade do aluno para levar o aluno a compreender aquilo que está sendo ensinado, certo? É muito aquilo, né, que o professor Paulo Freire fazia, certo? Gente, eu sou de uma geração que leu Paulo Freire, entendeu? Então não vamos entrar nessa discussão, tá? Então, os judeus faziam isso, criavam histórias sobre a lei de Deus estava ali,
Eles criavam histórias para mostrar casos de pessoas que não haviam cumprido a lei, e o que havia acontecido com elas. E também criavam extensões da lei. Então, por exemplo, olha, sábado é o dia do descanso. Quantos passos se pode dar no sábado? 120 passos. Olha, o que se pode carregar no sábado? Nada tão pesado como 2 figos. Então, na verdade, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, todos eles são fariseus, né? Eles se dedicavam a isso, a interpretações da lei, a contextualização da lei, não é? Para que ela fosse melhor utilizada. No início, essas pessoas faziam algo bom, mas o problema é que houve um momento em que as interpretações da lei se tornaram maiores do que a própria lei. Certo? Então esse é o grande problema dos fariseus. E eles eram profundamente legalistas. Então você tinha os saduceus, os fariseus, os essênios. Os essênios eram pessoas que se retiravam da sociedade, viviam isolados no deserto. Nós tínhamos sociedades essênicas naquela época, não é? E nós tínhamos os zelotes. A palavra zelote vem de zelo, né? Eles acreditavam que só pela luta armada eles poderiam se livrar de Roma e aproximar o dia da vinda do Messias. Desculpe. Então, eles promoviam arruaças, eles andavam com pequenas adagas debaixo da túnica e promoviam atos terroristas em momentos públicos, não é? Tudo para criar uma áurea de comoção, não é? Então, os fariseus eram uma seita do judaísmo. O próprio Paulo vai falar que era a seita mais rigorosa do judaísmo, não é? Então, aqui havia um fariseu, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, o principal dos judeus. Então, um homem de reconhecida importância. Este, de noite, ou seja, quando esses outros judeus não viriam que ele estava buscando Jesus, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer meu mestre, né? Mestre, esse I é o pronome meu, né? Meu mestre, mestre. Sabemos, e aqui ele fala sabemos, porque ele estava sendo porta-voz de outras pessoas. Isso mostrava que o que ele estava falando tinha uma certa importância. Olha, eu estou aqui representando os meus pares, tá? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então veja, se Jesus fosse meramente um mestre humano, o que ele faria? Puxa, ainda bem que eu fui reconhecido, não é verdade? Não é? Mas olha o que Jesus disse. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, se alguém não nascer de novo, esse nascer de novo é ser regenerado, ele não pode reconhecer o reino de Deus. Ou seja, ele vai ficar apenas nas aparências como Nicodemos estava. Olha, de fato, esses sinais, eles mostram que o Senhor veio, não é? O Senhor não é alguém comum, não é? O Senhor veio da parte de Deus. Mas o que era necessário ao Nicodemos reconhecer? Que Jesus não só vinha da parte de Deus, mas que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Tá vendo? A razão humana leva até esse ponto, o ponto que Nicodemos foi. Olha, nós reconhecemos que quem pratica esses sinais tem que vir da parte de Deus, certo? Nicodemos está sendo muito autêntico e muito sincero nesse momento. Mas Jesus vai ser mais sincero ainda. Ele fala assim: Nicodemos, sabe por que você não enxerga além? Porque você não nasceu de novo. Você não foi regenerado. Certo? E aí veja, aí o Nicodemos vai responder, vai perguntar:
Como pode um homem nascer sendo velho? Talvez você ache engraçado a afirmação de Nicodemos. Parece que ele não entende linguagem figurada, não é? Parece que Nicodemos fugiu da aula de linguagem figurada, né? Fugiu das aulas de estilística. Nada a ver. Ele conhecia muito bem isso. Ele quer saber o seguinte: como assim? Eu sou um fariseu, eu conheço a palavra, eu sou um homem temente a Deus. Como assim eu tenho que nascer de novo? Jesus vai explicar isso. Veja só. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, da água e do Espírito. Por que da água? Porque Jesus está se referindo ao batismo. Lembra que o batismo é o sinal no Novo Testamento que substitui a circuncisão do Antigo Testamento. É por isso que nós não praticamos a circuncisão por motivos religiosos, apenas por motivos cirúrgicos, não é verdade? Higiênicos, cirúrgicos e assim por diante, né? Porque o batismo ele tem essa característica. Então todo mundo que é batizado nasce de novo. Então se eu pegar um caminhão-pipa e sair molhando as pessoas, eu estou criando pessoas regeneradas? Não. Não. Quando nós estudamos sacramento, na escola de discipulado, você se lembra disso, não é? Que o sinal visível ele deve estar acompanhado de um sinal invisível, que o potencializa. Então, a igreja, através do pastor, que é a pessoa que vai ministrar os sacramentos, especialmente na igreja presbiteriana é assim, não é? Ele pratica o sinal visível, que é derramar água e dizer: olha, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que derramar água? Porque nós praticamos o batismo por aspersão. Tá? Isso é uma outra conversa. Batismo por imersão é uma outra. Nós batizamos por aspersão. E eu vou usar aquela ilustração do Augustus, né? Do Augusto Nicodemos. Não o Nicodemos aqui, mas do reverendo Augusto Nicodemos. Se você chegar ao batismo e falar assim: se o cara molhar o pé, ele é batizado? Não. Se ele for até a barriga, ele é batizado? Não. Se ele for até o ombro, ele está batizado? Não. E se ele mergulhar a cabeça, aí ele foi batizado. Então, derrama água na cabeça, está tudo pronto. Não é? Então, a igreja pratica o sinal visível. Quem pratica, quem potencializa esse sinal, quem aplica esse sinal no coração do homem é o Espírito. É o Espírito Santo. É ele que vai aplicar esse sinal e potencializar esse sinal e fazer os efeitos que este sinal visível deve ter. É por isso que você pode ver uma pessoa que foi batizada quer na infância, quer na fase adulta e se desviou do Evangelho. Certo? Esse é um fato. Não é? Então, da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, aquele que nasceu da carne, ou seja, daquilo que é humano, vai até onde a razão humana permite. Né? O que é nascido do Espírito, e aqui o Espírito Santo, é Espírito. Ou seja, ele vai além da carne. Então, uma vez que o Nicodemos nasça de novo, e nós veremos que isso de fato aconteceu, porque Nicodemos se torna um seguidor de Jesus, né? Você verá Nicodemos ali no momento naqueles eventos finais da vida de Jesus, ele, José de Arimateia, não é? Juntamente com os discípulos. Então, quem não nasceu do Espírito vai até a carne, vai reconhecer que Jesus veio da parte de Deus. Jesus é um cara importante, ele vem da parte de Deus, ele é alguém que tem bons ensinamentos. Mas o fundamento da igreja não é esse. O fundamento da igreja é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra da confissão de Pedro? Quando Pedro faz essa confissão, o que Jesus diz para ele? Pedro, filho de Jonas,
não foi carne ou sangue, não é, que te revelaram essas coisas, mas o Espírito do meu Pai. Ou seja, aquilo que Pedro estava falando era algo que veio do Espírito Santo, não é? Então aquele que nasceu do Espírito, aquele que foi regenerado, ele vai além das realidades da carne. Ele vai além da razão, não é? Aí ele vai dizer, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, não é? Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo não aceitais nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, Jesus está falando de coisas que são rotineiras, ordinárias, como a conversão, como a maneira como as pessoas têm intimidade com Deus. Isso é básico. Ou seja, se eu falar de coisas maiores, então você não vai conseguir entender. Por quê? Porque você não reconhece o meu testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aqui Jesus faz uma análise, faz uma alusão àquele texto de Êxodo, não é? Das serpentes abrasadoras. Os irmãos se lembram, não é? O povo de Israel murmurou, Deus mandou serpentes abrasadoras, muitas pessoas morreram, o povo se arrependeu, não é? É a mesma dinâmica que vai se repetir em todo o livro de Juízes, não é? Aí o Senhor manda Moisés construir uma serpente de bronze e elevá-la. Aquele que olhava para a serpente ficava curado das picadas das serpentes abrasadoras. Jesus está se colocando nesse mesmo patamar, ou seja, aquele sinal do Antigo Testamento, ele era um tipo de Cristo, ele apontava para Jesus aqui no Novo. Ou seja, ali na cruz, não é? O veneno da serpente, e vamos entender que aqui a figura da serpente nos remete à serpente do Antigo Testamento, não é? Que ofereceu o fruto pecaminoso aos nossos primeiros pais. Então, aquele que olhar para Jesus, aquele que crer no Senhor Jesus, esse será salvo, esse será justificado. Então Jesus está dizendo o seguinte, você tem que crer no que eu estou falando, porque eu sei do que eu estou falando. Por quê? Porque eu vim do céu. Eu sou o Filho de Deus. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Então, isso é o que a Bíblia tem a nos dizer sobre regeneração. Na aula passada ainda, nós falamos sobre justificação, algumas características dela. E nós falamos que a justificação se dá pelo sangue de Jesus, ela é uma declaração de que o pecador é justo, ela não possui níveis ou gradações, né? Ela não possui níveis ou gradações. Ou seja, ninguém é mais justificado que o outro. A fé possui níveis, fraca ou forte, mas a justificação não. Ela é mais do que perdão. Jesus pagou de fato os nossos pecados. Ela é tanto positiva quanto negativa. Ou seja, a justificação é negativa no fato de Jesus ter subtraído os nossos pecados. E ela é positiva no fato de Jesus imputar sobre nós a sua própria obediência. Não é? Ela se dá de uma vez por todas, de tal maneira que ninguém precisa fazer mais nada para ser justificado. Não é? E ela só pode ser recebida mediante a fé, certo? Então, justificação e regeneração. Qual a diferença desses dois conceitos? Ali na página 62 do Charles Later, nós identificamos o seguinte. A justificação, ela acontece no céu. Ou seja, ela é uma declaração, né? A justificação acontece no céu. Ela é dada pela decisão de Deus. Então o Senhor, antes da fundação do mundo, Ele nos chamou
não é? Para sermos santos e irrepreensíveis. E esses que foram chamados por Deus usufruem do sangue de Cristo, que não foi derramado uma gota sequer em vão, não é? Usufruem do sangue de Cristo e por ele são regenerados, são justificados, não é? Então a justificação ela acontece no céu, na vontade de Deus. A regeneração acontece na terra, não é? E especificamente no coração do homem. Então é necessário nascer de novo, é necessário ser uma outra pessoa, certo? A justificação, como nós vimos, ela é uma declaração de um juiz que você está justificado, que você não deve mais nada, que você não tem mais débitos com Deus. Ao passo que a regeneração, ela é um ato de criação. Ele é um ato feito pelo Criador onipotente. Então veja, tanto na justificação quanto na regeneração, você é impotente, né? E aí eu vou dar o exemplo de uma criança, não é? Uma criança, pense uma mulher gestando. Meus irmãos, eu sei disso, né? E todo mundo que é pai e mãe aqui no grupo sabe disso também, né? A mulher descobre que está grávida, né? Leva lá o teste de gravidez, todo mundo fica feliz, vai ao médico, faz ultrassons, né? Mas o médico determina ali o dia que vai nascer a criança, mas não é necessariamente nesse dia que aquela criança vai nascer. Às vezes nasce antes, né? Às vezes nasce antes. Foi o nosso caso aqui em casa, né? Tinha ido fazer a avaliação do Mackenzie lá em Campinas no sábado. Voltei correndo no próprio sábado, trazendo minha avó junto. Fiz as coisas do domingo, escola dominical pela manhã, culto à noite. De madrugada começaram as contrações, né? Tudo parecia, era só uma contração, mas já existiam contrações semelhantes. De repente, estava na Santa Casa, o médico falou, é hoje, agora, né? Vai nascer. Então, por mais que nós nos preparemos, né? E a mulher faz isso, deixa todas as malinhas preparadas para a criança vai nascer, o nascimento de uma criança acontece independente de nós, né? Assim aconteceu se o nosso nascimento na carne independeu de nós, de nossos pais, até mesmo do médico que nos assistiu, quanto mais o nascimento, a regeneração, o nascimento no Espírito Santo. Ele independeu de nós, independeu da vontade de Deus, não é? Então tanto a justificação dependeu de Jesus na cruz, quanto a regeneração depende exclusivamente do Senhor. Certo? Vamos pegar aqui uma metáfora, uma parábola. Certo? Pense no estudante. Um estudante aplicado, não é? Ele vai lá à escola e ele estuda para quê? Qual é o objetivo do estudante? Tirar uma boa nota, não é verdade? Quanto melhor for as suas notas, mais apto ele estará a passar de ano, né? Agora imagine que chega um professor, né? E ele chega e fala assim, olha gente, o negócio é o seguinte, todo mundo vai ter 10. Todo mundo vai ter 10. Independente do desempenho. Então não se preocupe com nota. Não se preocupe com a nota. Se você vai tirar, se você vai passar, não, todo mundo vai ser aprovado para o próximo ano. O que eu quero que vocês é que não fiquem ansiosos com isso. Eu quero que vocês entendam que vocês vão ser aprovados. Mas independente do desempenho de vocês, eu quero que vocês apenas se dediquem a melhorar, não é? Então preste atenção nas aulas e vamos ficar sossegados, vamos aproveitar as nossas aulas a partir de agora. Todos terão 10 de média, independente do desempenho. Assim todos podem aproveitar as aulas sem preocupação. Não é? O que você diria
desse professor. Tá? Cuidado. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Não é? Você pode falar assim, como assim? Uai, apesar do seu desempenho, todos temos a vida eterna. E essa vida eterna é a nota máxima da vida cristã. E eu vou te convidar para ir lá para o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, né? Hebreus capítulo 12. E eu gosto demais desse texto porque ele é a conclusão ali dos heróis da fé. Veja, Hebreus 12, versículo 1, ele começa com portanto. Por quê? Porque ele é uma conclusão. Ele é uma conclusão. Conclusão do quê? Conclusão de tudo que foi exposto no capítulo 11, que começou lá dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa é a premissa, não é? É a ideia que o autor vai trabalhar. Ele vai mostrar a fé em Abel, a fé em Abraão, a fé em Moisés, a fé nos israelitas em Canaã. Ele vai mostrar que ao longo da história das Escrituras, começando por Abel, passando ali por Abraão, por Moisés, pelos juízes aqui, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, né? Ele vai dizer, todos estes, versículo 39 do capítulo 11, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. E não obtiveram... todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Todos estes que tiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, as pessoas que estavam no Antigo Testamento, eles não viram a concretização da promessa. Por quê? A fé deles estava em coisas que eles não viram, né? Em uma esperança. E o que eles não viram, o que eles esperavam? Jesus. Jesus. Jesus é onde está centrada a fé de todo homem, tanto do Antigo Testamento quanto a nossa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Lembra que o tema de Hebreus é a superioridade de Jesus. Então nós estamos em maior, em um grau diferente dos nossos irmãos do Antigo Testamento, porque nós contemplamos o Senhor. É aquilo que Jesus vai dizer, que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Jesus vai falar, não houve homem maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Por quê? Porque o menor no reino dos céus viu a concretização da promessa, viu o reino de Deus. João Batista não. Né? Os heróis da fé não. Aí veja, para que eles, os heróis da fé, sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quem são essa nuvem de testemunhas? Todos os heróis da fé, certo? Todas as pessoas do Antigo Testamento, as pessoas que foram importantes em nossa vida, são essa nuvem de testemunhas que nos testificaram a fé, viveram pela fé, não é? Desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, ou seja, aqui a referência era uma maratona, né? Lembra que os gregos, eles praticavam os esportes nus. Daí vem a palavra ginásio, né? Giná, né? Significa nu. Tanto é que quem tem medo de ficar nu tem ginofobia, né? Ginásio vem do lugar onde as pessoas estão nuas, né? Então, irmãos, os gregos, eles praticavam os esportes nus. Então os maratonistas maratonavam nus. Basta você ver as esculturas gregas, né? Aquelas esculturas que reportam os esportes, as personagens estão nuas, não é? Por quê? Para correr melhor, correr com mais vigor.
O autor de Hebreus está pegando essa referência e falando o seguinte: assim como a roupa poderia diminuir o desempenho de um atleta, né? Você vê, por exemplo, isso na natação, não é? Hoje não, porque há vestimentas apropriadas, mas quando elas não existiam, o que o nadador tinha que fazer? Tinha que se depilar. Ele tinha que se depilar por quê? Para aumentar o seu desempenho na água. Então, assim como a roupa ela podia diminuir o desempenho de um corredor, e por isso ele tirava essas vestimentas, ficava com o mínimo possível, não é? Especialmente os judeus. Né? Os judeus eles não corriam nus. Porque eles, se você for lá os livros de Macabeus, os apócrifos de Macabeus, você vai ver que eles tinham vergonha da circuncisão. Né? E se você ler os apócrifos de Macabeus, você vai ver que haviam cirurgias plásticas naquela época já para disfarçar a circuncisão. Mas isso é uma outra conversa. Então, o autor está fazendo essa comparação. Assim como o maratonista se desvincula das roupas para ele ter um melhor desempenho, o que pode impedir a minha vida cristã? O pecado. Ele tenazmente nos assedia. O que é uma tenaz? Tenaz é aquilo que gruda, por isso que a cola chama tenaz. Que gruda, que cola, que prende. Por isso que você pega uma brasa como a tenaz, que serve para prender. Né? Então o pecado, ele me emperra, ele me prende, e não faz que eu corra plenamente. Então eu vou me desvincular do pecado, que tenazmente me assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual carreira é essa? A própria vida cristã. Paulo vai dizer isso, né? Combati o bom combate, completei a carreira, conservei a fé. Vou dizer aos irmãos, né? Citando um professor que eu tive, eu não vou me surpreender se eu chegar no céu e souber que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Tá? Então, que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, então Jesus estava a alegria do céu, não é? Suportou a cruz, se esvaziou da sua glória e foi obediente até a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando vossa alma. Então, ou seja, aqui é exatamente isso que nós estamos falando. É o professor dizendo: você vai chegar lá. Você vai ser vitorioso. Você vai ter a vida eterna. Por quê? Porque Jesus já completou a carreira por mim. Eu tenho que apenas olhar para ele. Há um sermão lindo do Joel Bick, onde ele prega esse texto num dos congressos da Fiel. E ele faz uma referência ao professor de atletismo dele no colegial. Então ele fala que esse professor, ele chegava para os alunos e dizia o seguinte: olha, quando você começar a correr, você não vai olhar para ninguém. Você vai ouvir a arquibancada lhe dando força, mas você vai olhar para mim. Eu vou estar na linha de chegada. E você vai ganhar porque eu estou lá. Meus irmãos, nessa carreira que nos está proposta, na nossa arquibancada, estão assentados esses heróis da fé. Os irmãos que viveram na fé e que já foram para a pátria celestial. Eles estão com a vida deles nos impulsionando a continuar caminhando. Mas os nossos olhos estão firmados em quem? Naquele que é o autor e o consumador da minha fé. É Jesus. Jesus está na linha de chegada. Ele já ganhou a vitória. Você só precisa chegar lá. Eu me lembro, quando eu estava começando na igreja, o reverendo Zé Carlos ele tinha uma metáfora que eu achava interessantíssima. Uma vez nós conversávamos sobre justificação e regeneração no meu discipulado, né? E ele foi um excelente discipulador.
Ele foi muito usado por Deus para eu estar onde eu estou hoje, né? Ele, Reverendo Pedro, que foram os meus tutores, né? Pessoas que eu agradeço muito, né, por estar aqui hoje. E eu lembro que o José Carlos dizia uma coisa fantástica, né? Ele falava assim: Diego, a vida é como uma corrida, igual nesse texto, só que é uma corrida de obstáculos. Jesus já correu, ele garantiu a sua vitória. O seu pódio está garantido porque Jesus já ganhou. Você tem que apenas correr essa corrida. Só que os obstáculos, quem coloca é você. De tal maneira que você pode chegar correndo com pouquíssimos obstáculos, ou você pode ter que pular muitos obstáculos. Certo? Você pode chegar descansado no final, ou você pode chegar extremamente quebrado no final da corrida. Então, meus irmãos, Deus age assim, Deus nos deu a vida eterna. Deus já nos garantiu isso em Cristo. Então, na verdade, né, Jesus vai dizer, né, lá em João 5:24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja, o que é necessário? Que eu ouça a palavra do Senhor Jesus e creia no Senhor que o enviou. E essa pessoa tem a vida eterna. Você pode dizer assim: mas pastor, como eu vou ouvir a palavra de Jesus? Né? Como eu crerei no Senhor? É necessário a graça, é necessário ser regenerado. Então, uma vez que você for regenerado, você crerá e ouvirá. E você tem a vida eterna. Então aqui João está dizendo, você terá a vida eterna. Não é? Ele diz o seguinte: você tem a vida eterna. Romanos 5, versículo 1 e 2. Desculpe, aqui no slide está apenas o versículo 2. Né? Desculpe, versículo 2. Também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, pela fé, nós temos entrada nessa graça. Né? Não é? Olha, a gente vai ver depois como vai ser. Não é? Não. Há dois tipos de pessoas que vão reclamar, vão usar essa doutrina da graça. Ambos são religiosos, mas perdidos. O primeiro tipo de religioso mais perdido é o legalista. O legalista, geralmente, ele odeia, né, a doutrina da graça, a doutrina da justificação. Por que ele odeia? Porque esse fariseu, cheio de justiça própria, aqui é a palavra do Charles Leiter, cheio de justiça própria, ele só faz boas obras porque está tentando tirar a nota máxima ao final da vida. Se pudesse, ele gostaria de viver em pecado. E ressente-se pelo fato de não poder. Certo? Faltou um R ali. De não poder. Então, ou seja, essa pessoa, irmãos, você tem... Imagine ali a cena do filho pródigo, né? Aqui no slide nós temos um retrato, né? Provavelmente renascentista, da passagem do filho pródigo. Então você vê aí o filho pródigo todo despojado pelo mundo, né, pelo pecado. O filho pródigo que outrora pediu a herança que lhe cabia e foi embora para a terra do pecado. Mas depois de ter consumido todos os seus haveres de forma dissoluta, ele foi acometido por fome e teve que disputar com os porcos as bolotas que lhes eram oferecidas. Né? E lá nessa situação terrível, nesse tremendal de lama, ele vai se lembrar da casa do pai, que até os empregados na casa do seu pai tinham pão e fartura. Então ele vai dizer:
eu vou me levantar, eu vou dizer ao meu pai: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Né? E ao invés do pai agir conforme a justiça humana, olha, você só vai entrar na minha casa se você me pagar cada centavo que você me roubou, que você me tirou. Não, eu não te perdoo, não. Aqui você tem um pai misericordioso. O pai que, primeiramente, corre ao encontro do filho, né? E Lutero vai ver nesse fato do pai correr ao encontro do filho, porque se você for aquele livro A Cruz de Cristo, do John Stott faz uma análise linda desse texto, onde os muçulmanos, quando olham para essa passagem das Escrituras, eles falam o seguinte: tá vendo? Não é necessário a cruz. Por quê? O pai simplesmente acolheu o filho pródigo e perdoou. Pronto. Não é? Não precisa de cruz. E aí, Lutero, e o John Stott vai reproduzir a reflexão de Lutero em cima desse texto, ele vai dizer o seguinte: um homem como aquele da parábola, um senhor, né, de empregados, um senhor que tinha um novilho cevado para oferecer uma visita importante, ele não corria. Não era comum que essas pessoas corressem. Eles eram identificados como pessoas pausadas, pessoas prudentes, pessoas que agiam com critérios, né? Mas ele sai ao encontro do filho. Esse sair ao encontro do filho e correr ao encontro do filho é o próprio ato do Senhor dar o seu filho na cruz do Calvário. E foi esse ato de Deus correr ao encontro do pecador, oferecendo a cruz, o lugar da justificação. E é por isso, é por meio dessa corrida, é por meio dessa cruz, que Deus consegue restituir aquilo que o pecado me roubou. Né? A dignidade que o pecado me roubou. Por quê? Porque sem cruz não haveria dignidade. Nós continuaríamos ainda tendo que andar com o rosto colado ao chão, porque nós somos devedores. Nós somos perdoados, mas somos devedores. Não. Você não é mais devedor. Você foi perdoado por Cristo. Jesus pagou a sua dívida. Agora, se você observar o quadro na nossa aula, você vai ver uma figura no canto, que é o filho mais velho. Né? O filho mais velho que ficou junto do pai vai dizer: ah, pai, esse rapaz que gastou seu dinheiro com prostitutas volta e o senhor mata o novilho cevado. O senhor mata o novilho cevado para se alegrar com ele. O que era o novilho cevado? Irmãos, uma pessoa que vive na roça, vive na agricultura, sabe como é isso. Né? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer missões em Itararé, e eu fiquei uma semana na casa de uma família, e eles chegaram para mim, na época eu era seminarista, e falaram assim: seminarista, nós temos um problema, nós não temos carne, porque nossa criação está magra, era uma época de seca, né? Falei: nós não temos carne para oferecer. Eu falei: meu irmão, fique em paz, né? Me arruma um limão, tá ótimo, né? Então, quando você tinha um certo prestígio na época de Jesus, e você tinha que receber alguma pessoa de importância na sua casa, você não podia passar por essa situação, você tinha que ter carne. Então era comum que se cevasse um novilho, e sempre deixasse um novilho cevado. Ele não podia ser tocado. Por quê? Ele era a garantia que se alguém chegasse, você ia ter carne a oferecer. Não é? É igual aquela parábola de Natã para Davi, né, que o homem recebeu alguém, mas ele não quis matar do seu novilho cevado. Ele pegou a novilha do vizinho. Então ele fala assim: olha, esse seu filho, ele voltou, né, gastou seu dinheiro com prostitutas, e você mata o novilho cevado. A mim, nem um cabrito para festejar com os meus filhos o senhor me deu. Né? E ele vai falar assim: filho, tudo que eu tenho é teu.
Mas o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Então, meus irmãos, o filho mais velho é essa realidade do legalista. Eu só vou cumprir a lei se eu ganhar alguma coisa em troca. Eu só cumpro a lei se eu tiver alguma coisa em troca. E eu quero dar risada de quem for para o inferno porque não cumpriu. Esse é o legalista, né? Essa é a imagem do legalista. Em segundo lugar, né, o legalista ele diz: se o professor der nota máxima logo no primeiro dia, ninguém vai mais ter ânimo para estudar. É aquela coisa: então, se todo mundo está salvo, já ouviu essa explicação? Se todo mundo já foi salvo em Cristo, e se nada que eu fizer vai afetar a minha salvação, então eu posso viver no pecado, eu posso cometer os pecados que eu quiser. E aí eu repito um texto que é recorrente em nossas aulas, Romanos 6, de 1 a 2. Paulo faz algumas perguntas retóricas para a gente. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, quanto mais eu pecar, melhor vai ser para Deus, vai ter mais oportunidade para me perdoar? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como para ele viveremos? Ou seja, é aquela imagem medieval, não é? Eu vou viver a lei para fugir do inferno. Ou seja, eu vou cumprir a lei porque eu tenho medo do inferno. Meus irmãos, não é assim que se pratica uma vida cristã saudável. Eu vou cumprir a lei não por medo do inferno, porque o Senhor em Cristo já me livrou do inferno. Eu vou cumprir a lei porque eu amo o Senhor. Certo? Ele me adotou como seu filho em Cristo. Por outro lado, você tem aqueles homens também religiosos, mas perdidos, que são libertinos. É o homem religioso, mas sem lei. Ele gosta da doutrina da justificação. Por quê? Vai falar assim: bem, eu tirei a nota máxima, eu tenho a vida eterna garantida, agora eu posso viver como eu quiser. Não é? Não é assim que se vive. Não é? Lembra da parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear. Uma parcela da semente caiu na beira do caminho. E Jesus vai dizer que os pássaros vieram e comeram a semente. E Jesus diz que a interpretação desse fato são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas logo o diabo as toma a palavra delas e elas nem notam que estiveram em contato com a palavra de Deus. É aquelas pessoas que estão perdidas, né, num pecado contumaz. Outra parcela caiu entre as pedras, né, um terreno pedregoso. Elas caíram, até germinaram, mas como não tinham raiz, é como aquele feijão plantado no algodão, como ele não tinha raiz na terra, quando o sol saiu, ela secou. E Jesus diz que a interpretação dessa semente é aqueles que chegaram na igreja, começaram a ter frutos, mas quando vieram as perseguições, eles não resistiram e foram embora. Não é? Terceira parcela é aquela semente que caiu entre os espinhos. Ela germinou, criou raízes, mas os espinhos cresceram mais do que elas. E elas, não recebendo a luz solar, não conseguiram sobreviver. E Jesus diz que esses são aqueles que chegam na igreja, mas não conseguem resistir aos apelos do mundo. São como Demas, que amou mais o presente século e abandonou a igreja. Né? Ele não consegue resistir aos apelos do mundo e abandona o evangelho. Qual é, de fato, o grupo fiel da igreja? A igreja do Senhor, a igreja invisível. É aquela semente que caiu em terra boa. Ela criou raiz, ela conseguiu crescer, conseguiu fazer a fotossíntese e deu frutos. Né? Cada fruto 100 por um. Né? 100 frutos a mais em cada um deles. Então, irmãos, essa é a realidade. Não basta estar na igreja, não basta estar em contato com a palavra, não basta estar na igreja, mas ter medo das provações que virão. Não basta estar na igreja e não resistir aos apelos do mundo. É necessário nascer de novo.
Aquele que nasceu de novo, ele vai não só ter contato com a palavra, ele vai se apropriar dela. Aquele que nasceu de novo, ele não vai temer as provações. Como nós falamos no sermão domingo, né? A carta de Jesus à igreja de Esmirna em Apocalipse, né? Sê fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que nasceu de novo, ele nunca verá os prazeres do mundo como maiores do que os prazeres que ele tem no Senhor. É como diz o salmista: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aquele que nasceu de novo, o prazer dele está na lei do Senhor. Não é? Então, um livro que eu disse que nós falaríamos, mesmo que brevemente, é O Peregrino, do John Bunyan. E essa história é uma história interessante. O peregrino, ele é uma pessoa que vive numa cidade, a cidade da destruição, e um dia ele está ali, né, como peixe na água, né, sem saber dos seus pecados. Mas um dia ele toma contato com um evangelista que lhe dá uma Bíblia. Ele, ao ler a Bíblia, descobre duas coisas. Primeiro, ele tem um fardo nas costas, né, e que a cidade que ele vive vai ser destruída. E ele, com aquele peso nas costas, vai descer direto para o inferno. E ele descobre então que ele tem que ir embora dali. E ele vai tentar ir embora. Ele tem uma dificuldade no começo, a cidade começa a dissuadi-lo disso, nem mesmo a sua família o apoia, e ele mesmo assim, sem ouvir os apelos de ninguém, ele se charfunda ali no lamaçal do pecado, mas ele consegue sair dali e ele continua a sua caminhada. E é um momento do livro em que ele encontra o Sabedoria Mundana. E o Sabedoria Mundana diz para ele o seguinte: por que procurar alívio de uma maneira tão perigosa? Ou seja, indo até a cruz, indo até o Senhor, isso é perigoso, não é? Passar por problemas, por tentações do mundo, não é? Se você tivesse paciência para me ouvir, poderia lhe indicar uma solução muito mais sensata e não tão cheia de perigo. Sim, tem uma solução. Posso assegurar que no lugar dos perigos você encontrará segurança, amizade e felicidade. E o peregrino vai dizer: por gentileza, me conte esse segredo. E o Sabedoria Mundana vai contar. Na frente, você está vendo uma cidadezinha que se chama Moralidade. Um dos moradores dessa cidade se chama Legalista. Um homem muito ajuizado, de boa reputação. Ele é especialista no assunto de tirar fardos das costas dos homens. Pelo que entendo, ele já ajudou muita gente. E tem mais. Ele sabe curar aqueles que andam com a cabeça atrapalhada por causa do fardo pesado que carregam. Pode dirigir-se à casa dele e imediatamente será atendido. Sua casa fica a pouco mais de 1 quilômetro daqui. Caso ele não esteja em casa, seu filho, um rapaz bonito, que se chama Polido, irá atendê-lo. Como pai, ele também é especialista nesse assunto. Depois de você ficar livre do seu fardo, se não quiser voltar para a sua cidade natal, o que não é nem aconselhável, pode mandar chamar sua esposa e filhos para viverem e morar nessa cidade. Há muitas casas desocupadas que podem ser alugadas por um preço razoável. Aliás, tudo é barato nessa cidade. E sei que será muito feliz. Alguns de seus vizinhos serão Crédito e Moda, né? 2 homens muito honestos. Veja que interessante, não é? John Bunyan, não é? Mostrando a sabedoria mundana, querendo lidar com as questões espirituais. E ele vai dizer o quê? O que o mundo, o que a razão humana nos leva para lidar com os nossos problemas espirituais? Ela nos leva até um certo limite. É aquele limite do Nicodemos. Do Nicodemos, não é? Ou seja, se eu me guiar apenas pela razão, então
eu acho que eu posso, pelas minhas atitudes, me livrar dos meus pecados. Mas você vai saber que isso é em vão. Veja, a sabedoria mundana está dizendo que o homem pode lhe tirar os pecados. Há um filme interessante, Advogado do Diabo, com o Keanu Reeves e o Al Pacino, né? Aquele momento em que o Al Pacino diz para ele assim: o pecado é igual um saco de tijolos, basta você deixar em qualquer lugar. Ou seja, olha, basta você não ligar. O pecado, se você começar a racionalizar o pecado, ele deixa de ser pecado. Então, se ele morasse ali na cidade do mundo, né, a cidade da moralidade, ele ia ser vizinho da moda, ele ia fazer o que o mundo faz, e ia ser vizinho do crédito. Todo mundo ia gostar dele. Né? Só que, se você continuar lendo o livro de John Bunyan, onde o fardo de John Bunyan cai? Ele só pode cair diante da cruz do Calvário. E aí eu cito Judas, versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então há muitas pessoas que convertem em escândalo, em dissolução a graça de Deus, ou seja, que transformam a graça em escândalo, que abusam da graça. É aquilo que Bonhoeffer vai dizer no livro Discipulado, da graça barata, né? É uma graça que não precisa de cruz, não precisa de arrependimento, né? É o que algumas igrejas prometem hoje, certo? Qual é o segredo, então? Então, esse professor, que é Deus, me dá a nota máxima, que é a salvação. Por que então eu não degenero? Por que então eu não deixo de cumprir com as minhas responsabilidades? O segredo é que nós somos regenerados. Exatamente, aqui eu cito Charles Slater, exatamente ao mesmo tempo em que nos dá a nota máxima, no início do ano letivo, também nos muda para dentro, para que amemos estudar aquela matéria. Em outras palavras, quando Deus justifica um homem, ele também o regenera. A regeneração é inseparável da justificação. E uma não acontece sem a outra. Todo cristão passou por uma transformação radical, não é? Que torna impossível para ele continuar no pecado. E essa transformação radical nós chamamos de regeneração. Certo, irmãos? Então aqui nós já estamos caminhando para o final de nossa aula. Eu gostaria de citar Tito 2, 11 e 12. Né? Tito, capítulo 2, 11 e 12. Veja, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Quando aqui se fala de todos os homens, a ideia é tanto a judeus quanto a gregos. Não é os homens de todo, indistintamente. Não é? Aqui está falando que, independente da situação social, da situação, da situação étnica, não é? Então, como se reconhece um regenerado? A marca invariável de todo homem que encontrou a genuína paz com Deus é que ele imediatamente começa uma jornada que vai até o fim de sua vida para reconhecer e seguir a Deus que ele agora ama. Né? Então o regenerado, ele é reconhecido de que maneira? Pela vida dele, pelo amor que ele tem em Deus. Então, Filipenses 2,10. O conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, eu quero me conformar a Cristo. Eu amo tanto o Senhor que eu desejo praticar aquilo que ele me ensinou. Né? Você pode falar assim, mas as coisas são coisas invisíveis, né, pastor? Há coisas visíveis deste mundo. Eu digo para você, as coisas visíveis deste mundo estão passíveis à deterioração que esse mundo dá a todas elas. As coisas invisíveis que vêm de Deus são eternas. Então, irmãos, vamos buscar, né? Vamos compreender a nossa vida nessa realidade. Próxima aula vamos falar sobre
regeneração, uma nova criação. Queria orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, que é luz para os nossos passos. Continua, Senhor, nos animando e nos dando, Senhor, viver de tal maneira que agrade o teu santo e bendito nome. Abençoa a tua igreja, olha pela vida do Mateus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.